Bem-vindos ao avanço do capítulo 64 da novela Marcados pelo Passado. Depois da bebedeira que Semo, Devran e Yusuf tiveram, cada um acabou completamente afetado por tudo que havia acontecido durante aquele momento. Enquanto isso, Semo está sendo atendido por Duigu, já que continua muito bêbado e mal consegue se manter consciente do que acontece ao seu redor. Nesse estado, Semo tem uma ilusão e acredita que a pessoa que está ao seu lado é Melis. Convencido disso, começa a se aproximar pouco a pouco de Duigu sem perceber quem ela realmente é. Depois de se aproximar, dá um beijo nela acreditando que está diante de Melis. Nesse instante, Duigu fica completamente feliz com o que acabou de acontecer, já que esse gesto a pega totalmente de surpresa. No entanto, Semo não permanece acordado por muito tempo, porque o efeito da bebedeira é forte demais. Pouco depois, deita-se para dormir profundamente devido ao estado de embriaguez em que se encontra, sem perceber o que fez nem a reação que provocou. Enquanto ele descansa, Duigu continua muito feliz, porque jamais esperava receber um beijo de Semo e aquele momento a deixa completamente emocionada. Outro que continua completamente bêbado é Devran. O álcool ainda faz efeito nele e ele mal consegue se manter concentrado no que acontece ao seu redor. Na testa, ainda está a mensagem que ele mesmo escreveu com marcador, aquela em que deixou claro que nunca vai deixar Azize. Apesar do estado em que se encontra, tenta se recompor um pouco tomando uma xícara de café, na esperança de se sentir melhor. No entanto, continua dizendo coisas sem muito sentido e permanece muito afetado por tudo que bebeu. Azize o observa durante todo esse tempo e não consegue evitar rir ao vê-lo se comportar daquela maneira. Ela acha engraçado vê-lo tão diferente de como normalmente é. Então pergunta o que ele quer e por que está agindo daquela maneira. Devran olha para ela e responde que está naquele estado por culpa dela. Essa resposta faz com que Azize volte a rir, porque entende perfeitamente que ele está falando sobre os efeitos do álcool. Mesmo assim, Devran deixa de brincar por um momento e diz que a única coisa que quer é pedir perdão por tudo que aconteceu entre os dois e por todo o mal que lhe causou. Azize responde que, no dia seguinte, provavelmente ele não vai se lembrar absolutamente de nada daquela conversa nem de todas as coisas que está dizendo naquele momento, porque está bêbado demais. No entanto, aproveitando que ele continua ouvindo, também reconhece que foi muito injusta com ele em muitas ocasiões. Devran volta a rir e pede que ela não pare de falar, que continue dizendo tudo o que pensa. Azize percebe que ele mal consegue permanecer acordado e que o álcool praticamente não permite que ele preste atenção. Mas mesmo assim continua falando porque sente que precisa colocar para fora tudo o que guarda dentro de si. Embora esteja cada vez mais sonolento, Devran volta a repetir que não consegue viver sem Azize, que ela é a luz de seus olhos e que não imagina sua vida longe dela. Também pede mais uma vez que ela continue falando, porque quer ouvir tudo o que ela tem para dizer. Então Azize aproveita aquele momento para abrir completamente o coração. Primeiro, agradece por ele tê-la salvado e também a todos os seus irmãos. Diz que nunca vai esquecer o que ele fez por eles e que sempre será grata por ele ter arriscado tudo para protegê-los. Também confessa que, para ela, ele é um herói por tudo que fez. Enquanto ouve essas palavras, Devran continua rindo, ainda completamente dominado pelo álcool e sem deixar de demonstrar o quanto está bêbado. Azize continua desabafando e diz que, embora o casamento que tiveram nunca tenha sido realmente feliz, está convencida de que ele seria o marido ideal para qualquer outra mulher. Também reconhece que, apesar de todas as discussões, os problemas e as brigas que viveram durante aquele período, no fundo ela sempre quis viver com ele. Enquanto continua confessando tudo o que nunca havia sido capaz de lhe dizer, Devran já não consegue permanecer acordado. Pouco a pouco, adormece completamente e deixa de ouvir cada uma de suas palavras. Azize continua falando por mais alguns instantes, até perceber que ele já está profundamente adormecido e que não ouviu a parte mais importante de tudo o que ela lhe confessou. Ao perceber isso, simplesmente ri da situação, porque entende que acabou contando tudo o que guardava dentro de si justamente quando ele já nem sequer conseguia ouvi-la. Depois de verificar que Devran está completamente adormecido, Azize decide levá-lo até um quarto para que ele possa descansar muito mais confortável. Pouco a pouco consegue acomodá-lo e, uma vez que está ao lado da cama,
Começa a tirar o colete dele para que possa dormir com mais tranquilidade. Depois o acomoda cuidadosamente sobre a cama e começa a tirar sua camisa para que fique mais confortável enquanto descansa. Em meio a esse momento, Azizi se sente um pouco assustada com a situação que está vivendo, já que tudo está acontecendo de uma maneira que ela não esperava. Justo quando termina de acomodá-lo, Devran abre os olhos por um instante. Ainda meio adormecido e completamente bêbado, pede que, por favor, ela não vá embora e permaneça ao seu lado. Antes que ela possa responder, Devran se aproxima e a beija. Azizi, levada pelo momento, corresponde ao beijo durante alguns instantes. No entanto, pouco depois decide se afastar e colocar distância entre os dois. Ao fazer isso, simplesmente acaba rindo de tudo que acabou de acontecer e da maneira tão inesperada como as coisas aconteceram. Enquanto isso, Devran volta a ficar profundamente adormecido, como se nada tivesse acontecido. Azizi permanece alguns segundos observando para se certificar de que realmente está descansando. Ao verificar que continua completamente adormecido, decide sair do quarto em silêncio, deixando Devran descansar enquanto ela fica pensando em tudo o que acabou de viver ao lado dele. No dia seguinte, depois de tudo o que aconteceu, Duigu continua muito feliz por tudo o que aconteceu na noite anterior. Não para de se lembrar daquele momento porque ainda tem presente o beijo que Semo lhe deu enquanto estava completamente bêbado. Essa lembrança deixa muito feliz e ela não consegue evitar sorrir cada vez que pensa nisso. Enquanto isso, Semo acorda sem se lembrar muito bem do que aconteceu na noite anterior. Assim que abre os olhos, começa a perguntar onde está a toalha, porque quer tomar banho. Nesse momento, Duigu se aproxima e diz que a colocou para lavar. Depois também diz que espera que ele esteja bem. No entanto, Semo pede desculpas pelo que aconteceu na noite anterior, embora realmente não saiba exatamente o que fez. Duigu responde perguntando por que ela teria que se preocupar com isso. Mesmo assim, Semo continua dizendo que não se lembra absolutamente de nada do que aconteceu. Sem continuar falando sobre o assunto, prefere ir tomar banho. Enquanto ele se afasta, Duigu continua muito feliz, porque segue se lembrando com alegria de tudo o que aconteceu na noite anterior. Ao mesmo tempo, em outro quarto, Zelija acorda e percebe que está ao lado de Yusuf. Assim que percebe isso, levanta-se imediatamente, muito alterada, diz para ele também se levantar rapidamente. Ela não consegue acreditar que os dois tenham adormecido juntos e essa situação a deixa muito nervosa. Por sua vez, Yusuf também estava completamente bêbado e, ao acordar, não entende bem o que está acontecendo nem por que Zelija está tão preocupada. Enquanto ela continua desesperada com a situação, Yusuf pede que, por favor, ela se acalme, porque considera que não há motivo para ficar assim. Depois tenta acalmá-la dizendo que tudo vai ficar bem e que ela não deve se angustiar. No entanto, apesar das palavras de Yusuf, Zelija continua muito preocupada e não consegue se tranquilizar por tudo o que acabou de acontecer. Todos na casa estão agindo de uma maneira um pouco estranha, porque ninguém sabe realmente o que aconteceu na noite anterior. No caso de Zelija, ela ainda está pensando em tudo o que aconteceu com Yusuf e não sabe como lidar com essa situação. Duigu, por sua vez, também não fala sobre o que viveu com Semo nem sobre o beijo que ele lhe deu enquanto estava bêbado. Ao mesmo tempo, Azizi também guarda para si tudo o que aconteceu com Devran. Nenhuma das três comenta sobre sua própria experiência e, por essa razão, entre elas mesmas não sabem o que cada uma viveu. Ainda assim, o ambiente entre todas parece diferente e elas estão muito nervosas por tudo o que aconteceu. Embora nenhuma diga isso abertamente, as três continuam se lembrando de que, durante aquela noite, receberam um beijo do homem que amam. E essa lembrança faz com que cada uma permaneça pensativa sem contar às outras o que realmente aconteceu. Mais tarde, quando Azizi sai junto com as crianças para levá-las à escola, encontra uma surpresa. Do lado de fora estão esperando Devran e Cevdet. Ao vê-los, Azizi fica desconcertada e pergunta a Devran o que ele está fazendo ali. Ele responde que aconteceu algo muito urgente. Nesse momento, Cevdet intervém e explica a Azizi que Devran será quem os levará à escola.
Ela fica completamente sem palavras ao ouvir isso e, por um momento, não sabe o que dizer. Enquanto isso, Devran começa a se mostrar muito gentil com as crianças para convencê-las a entrar no veículo e poderem ir embora. Depois se dirige a Zizi e diz para ela não se preocupar tanto, deixar o estresse de lado e também entrar no veículo. Finalmente, Yusuf entra no veículo junto com os demais e todos vão embora muito felizes. Depois de tudo o que aconteceu, há alguém que definitivamente não está feliz, e esse é Shevat. Ele permanece sentado do lado de fora da casa de Melis, esperando para vê-la. Assim que a observa sair, levanta-se imediatamente e dirige toda sua atenção para ela. Por sua vez, Melis abaixa o olhar assim que percebe que Shevat está ali, porque sabe que arruinou a vida dele. Quando ficam frente a frente, Melis pergunta o que ele está fazendo naquele lugar. Shevat responde que ficou esperando a ligação dela durante todo esse tempo, mas que ela nunca ligou. Então Melis diz que não tinha nenhuma obrigação de fazer isso e que a única coisa que pode oferecer a ele são desculpas por tudo que aconteceu. Shevat continua a conversa e conta que sua avó lhe disse que, desde o início, ela só quis se casar por dinheiro e que, na verdade, nunca o amou. Depois de dizer isso, pergunta se tudo realmente foi assim e se, pelo menos por um momento, ela nunca chegou a gostar um pouco dele. No entanto, Melis não responde absolutamente nada. Prefere permanecer em silêncio, virar-se e ir embora sem responder aquela pergunta. Enquanto tudo isso acontece, a mãe de Melis se aproxima dela e diz que o melhor é manter-se longe de Shevat. Também pede que ela tente levar as coisas com calma para que tudo possa ser resolvido o mais rápido possível, e com o tempo, as coisas voltem a ser como antes. Mais tarde, Duigu aparece no estabelecimento da mãe de Melis porque foi comprar alguma coisa. Assim que a vê, Melis se levanta e vai atrás dela para perguntar o que está fazendo com Semo. No entanto, Duigu não fica calada. Pede que ela olhe em seus olhos e diz para não ser tão descarada. Depois lembra que ela já está casada e pergunta por que continua procurando Semo. Se esse assunto já não deveria importar para ela. Também diz que o que realmente deve fazer é se preocupar com o marido e deixar Semo em paz de uma vez por todas. Depois de dizer tudo isso, Duigu vai embora do local, deixando Melis completamente irritada com aquela conversa. Enquanto isso, Devra está compartilhando um momento muito feliz com a Zizi e com os irmãos mais novos dela em um campo de futebol. Todos participam de uma partida contra outro time e começam a jogar com muita vontade. Durante o jogo começam a marcar gols e o ambiente se enche de alegria porque todos aproveitam muito aquele momento. No entanto, no meio da partida, alguns começam a ficar irritados com Devra e dizem que ele precisa jogar melhor, que daquele jeito não sabe jogar. Ao ouvir isso, Aziz intervém e pede ao irmão que se acalme, que está tudo bem e que não há necessidade de ficar irritado. Devra, por sua vez, dirige-se ao irmão de Aziz e diz para ele não se preocupar, que ainda podem ganhar a partida e que confie nele. Depois dessas palavras, continuam jogando, seguem marcando mais gols, e pouco a pouco, todos voltam a aproveitar a partida. A alegria retorna e o ambiente se enche novamente de entusiasmo. Aziz vive um momento muito especial junto com todos enquanto continuam jogando futebol e compartilhando aquele tempo em grupo. Quando a partida de futebol termina, começa outra competição, desta vez de cabo de guerra. Todos voltam a se organizar para formar equipes e participar do novo jogo. Dessa vez, Aziz também faz parte da equipe e todos têm a intenção de jogar bem, se divertir e passar um bom momento juntos. Mais do que pensar no resultado, o que querem é aproveitar a atividade, compartilhar entre todos e viver um momento agradável. Depois de tantos problemas e de tudo o que passaram recentemente, aquele instante permite que se esqueçam por um tempo das preocupações. Todos se esforçam para aproveitar o jogo, se divertir muito e aproveitar aquele momento de tranquilidade de que tanto precisavam. Melis procura uma maneira de conversar com Semo porque sente que ainda precisa dizer muitas coisas a ele. Quando finalmente consegue se aproximar dele, Semo reage com muita raiva. Diz para ela não ser tão descarada e pergunta por que ela não vai procurar o marido em vez de continuar procurando por ele. Também deixa claro que o melhor é que ela o deixe em paz de uma vez por todas. No entanto, Melis tenta explicar que ela realmente não se casou e que as coisas não são como ele acredita. Apesar disso,
Semo não muda de atitude e continua muito irritado. Lembra que esperou por ela até o final, que preparou tudo com a esperança de que pudessem ficar juntos e que, mesmo assim, ela preferiu ir embora com outra pessoa. Também diz que ela decidiu trocá-lo por outro homem, que escolheu o dinheiro em vez dele e que, depois de tudo que aconteceu, já não quer absolutamente nada com ela. Depois de ouvir essas palavras, Melis pergunta diretamente se ele já não a ama e se agora começou um relacionamento com Duigu. Muito perto deles, Duigu está ouvindo toda a conversa atrás de uma porta, sem que eles saibam. Enquanto espera o que Semo vai responder, Melis começa a insistir e quase a gritar com ele para que diga a verdade. Quer saber se realmente está saindo com Duigu ou não. Semo permanece em silêncio durante alguns instantes, enquanto Duigu continua esperando com muita atenção pela resposta. Finalmente, Semo quebra o silêncio e diz que ele e Duigu se amam e que essa é a verdade. Ao ouvir essas palavras, Melis fica completamente impactada e muito triste com o que acabou de ouvir.